Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvar a Deus por essa oportunidade. Fico feliz de estar aqui mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida das irmãs que nos convidaram, agradecer o pastor, pastora que tem nos confiado esta palavra. Que Deus vos abençoe. Quero te convidar a ficar de pé mais uma vez. Leia a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo de número 8. Capítulo de número 6, verso de número 8 ao verso de número 23. 2 Reis, capítulo de número 6, versos de número 8 ao 23. Amém? Glória a Deus. Vamos estar falando do poder da oração. Você quer ser uma igreja que ora, quer incentivada a orar, buscar o Senhor. Hoje nós vamos estar falando aqui no 2 Reis 6, 8 ao 23. Sobre essa importância. Amém? Encontraram? Diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de quem o homem de Deus lhe falara, e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai, vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos, carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este caminho, nem é esta cidade, segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E o guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos para que veja. O Senhor lhes abriu os olhos para que visse. E eis que estava no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai. Algumas versões vai até dizer matá-los-ei. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasse prisioneiros com a sua espada e com seu arco? Põe-lhes diante água, pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram, beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Podeis assentar. Glória a Deus. Amém. Esse texto me chama a atenção. Nós estamos diante de um contexto de guerra. A Síria declara guerra a Israel. E quando nós estamos falando de Israel, já estamos falando do Reino do Norte. Neste contexto aqui, já havia sido dividido, o Reino do Norte, o Reino do Sul. Às vezes eu enfatizo muito isso das minhas palavras quando eu estou pregando no Velho Testamento, para situar, no momento histórico que está acontecendo. Já havia tido a divisão dos reinos, então já tem duas nações: nação do sul, chamada então Judá, capital Jerusalém, nação do norte, que permanece com o nome de Israel,
E a capital passa a ser Samaria, depois que o rei Omri, pai de Acabe, funda a cidade de Samaria. E nós vamos estar falando sobre este reino, o reino do norte. Este contexto, Elias e Eliseu foram profetas de Deus, né, que entregaram suas profecias, suas mensagens proféticas, principalmente no reino do norte. E nós vamos estar falando sobre esse reino. A Síria declara guerra, levanta em guerra contra Israel, contra o reino do norte. E eles têm algumas estratégias de guerra. Eu quero que você medite nessa palavra juntamente comigo. Eu quero dividir isso em 4 cenários. Esse contexto, essa história que nós lemos, versículo 8 ao 23. 4 cenários. O primeiro cenário que eu quero que você visualize, você entre dentro dessa palavra, é fora das cidades de Israel. Ao redor das cidades de Israel estão quem? Os sírios, os inimigos. Eles estão em volta da cidade porque eles têm algumas estratégias de guerra e estão declarando guerra contra Israel. E aqui nesse texto é apresentado por pelo menos 2 estratégias deles. A primeira estratégia era armar ciladas, armar emboscadas na oculta. Então imagina, para que eles montem uma emboscada, uma cilada, façam um trama para poder pegar alguém que passasse por lá. Eles queriam atacar, mas atacar de surpresa. Mas para fazer isso, eles precisavam primeiro estudar o território, estudar o terreno, encontrar quais são os locais mais propícios para que eles pudessem armar suas emboscadas. Então estão rondando a cidade de Israel, procurando os terrenos mais propícios para que eles pudessem armar suas ciladas e as suas emboscadas. Depois de escolherem o terreno, em secreto eles conversavam e então alinhavam para que eles pudessem mandar a sua tropa para lá. E ali eles ficariam de emprego. Quando alguém passasse, eles pudessem atacar. Atacar para ferir. Atacar para saquear. Atacar para aprisionar. Atacar para matar. Esta era a estratégia deles. E quando eu percebo essa estratégia deles, eu vejo quão semelhante é, porque quem usa eles é o inimigo da nossa alma. E ele continua com essa estratégia. Diz a Bíblia em 1 carta a Pedro, capítulo 5, verso 8, que o inimigo da nossa alma, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem ele possa tragar. O inimigo está andando para ver nossas ações e reações, sondando o território da nossa mente, do nosso coração, do nosso convívio, da nossa casa, para entender aonde estão os pontos de fragilidades, aonde estão as áreas propícias da nossa vida, para que ele possa atacar. E ele vai andando. Eu vou ser mais clara com você. De repente ele encontra uma família onde o diálogo não é muito bom, ou nem se tem diálogo. Então ele sabe que ali é uma brecha, ele começa a armar emboscadas para trazer confusão, traição, problema dentro do lar. Ele vai rondando as famílias, às vezes percebendo, não existe atenção dos pais para com os filhos, não tem diálogo, não tem culto doméstico, o evangelho não tem sido ensinado, a educação está sendo terceirizada. Ele vai rondando e vendo onde é o terreno de fragilidade para colocar ciladas na vida dos nossos filhos. De repente, ele vai andando e encontra o terreno e fala, olha, o problema está no dinheiro. Ele arma uma emboscada. Vai ter lucro, mas tem que ser desonesto. Vai ter benefício, mas tem que mentir. Porque ele sabe que à medida que nós quebramos os princípios bíblicos, nós nos afastamos da presença do Pai. Mas você entrou aqui, você entrou no lugar certo, porque nós estamos no culto em nome do Senhor Jesus Cristo. E aonde está a presença de Jesus, tem a presença do Espírito Santo. Ele pode abrir hoje os nossos olhos, ele pode hoje agir, e emboscadas e ciladas que estavam sendo tramadas sejam canceladas na autoridade do nome de Jesus. O rei da Síria então fazia essa emboscada, planejava e pensava, de repente, é nesse território que nós vamos. Amanhã nós vamos para lá. Só que antes deles chegar,
Deus revelava para Eliseu lá dentro da cidade de Dotã. Eliseu falava para o rei mandava as tropas, e as tropas de Israel chegavam antes da emboscada chegar. E diz a Bíblia, ela é enfática em dizer que isso não aconteceu só uma vez ou duas vezes, foram inúmeras vezes, ao ponto do rei da Síria se angustiar, pensar: alguém está nos traindo? É um espião, né? Aqui no nosso meio tem alguma coisa errada, alguém está contando a estratégia? E aí alguém lá no meio dele vai dizer assim, um servo dele vai dizer: não, é porque tem um profeta lá em Israel chamado Eliseu, que Deus revela até o que você fala no seu quarto de dormir. Até o ímpio tem que reconhecer quando Deus é na vida do homem e da mulher. E aí ele falou: então vamos mudar a estratégia. Qual que é a primeira estratégia? Emboscada, cilada, trama. Vamos mudar a estratégia. E aí ele vai dizer: descobre onde está esse Eliseu, nós vamos pegar, nós vamos prender. E eles descobriram: Eliseu está dentro da cidade de Dotã. E então ele vai mandar as tropas irem à noite porque o inimigo age traiçoeiramente, à noite para não ter resistência, à noite para que ninguém perceba e ninguém veja. E eles vão cercar a cidade de Dotã, cavalos, carros, cavaleiros, o exército da Síria cercou a cidade de Dotã. Segunda estratégia dos sírios, que é a estratégia também do inimigo, porque é ele que usava: cercar a cidade. Cercava com qual objetivo? Cercava para intimidar, cercava para amedrontar. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. E não é só nesse contexto, nós vamos ver na Bíblia outros contextos que eles usaram essa estratégia do cerco. Cercava para minguar, para trazer o desespero. E talvez eu falo com alguém neste lugar que tem sentido cercado. Quem sabe alguma área da sua vida, ou todas as áreas da sua vida, você olha, parece que está cercado, está sentindo oprimido. Você olha e não vê saída. Você se sente sem saída. Parece não ter jeito, parece não ter solução. Tudo que você pensa, tudo que você tenta fazer, parece que não vai resolver a situação. Está cercado. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus de Eliseu. E diante do nosso Deus, não há cerco que fique de pé. Cercaram, estão cercados. Esse é o primeiro cenário. Mas eu chamo você para olhar para o segundo cenário. Dentro da cidade de Dotã. Dentro da cidade de Dotã tem homem de Deus que fala com Deus e Deus fala com ele. Dentro da cidade de Dotã tem homem de Deus que tem intimidade com Deus. Dentro da cidade de Dotã tem homem de Deus que tem relacionamento com Deus. Não é falar com Deus esporadicamente, não é falar com Deus quando dá na vontade ou quando tem precisão. É comunhão, é relacionamento, é dia a dia com Deus, representado por Eliseu. Dentro da cidade de Dotã tem homem de Deus que fala com Deus e Deus revela o que o inimigo quer esconder. Tem homem de Deus que fala com Deus e Deus revela o que o inimigo quer ocultar. Tem homem de Deus que fala com Deus e Deus revela o que o inimigo não quer que saiba. E eu creio que eu falo aqui com homens e mulheres de Deus, que Deus também revela. Quem sabe o inimigo está armando um laço de morte, um laço de acidente, mas Deus te revela em sonho, e você já levanta no outro dia clamando, jejuando, buscando, e o Senhor manda o exército dele à frente, e antes do inimigo armar a emboscada, Deus já cortou o laço de acidente, Deus já cortou o laço de morte, Deus já cortou o laço de traição. O prato nem é oferecido porque você orou e falou com o Senhor teu Deus. Mas quando eu preparava essa palavra, Deus falava no meu coração duas situações. Uma, homens e mulheres que ele revelava, tinham sonhos espirituais e Deus não está revelando mais. Homens e mulheres que tinham mensagem de Deus para entregar ao povo e não está tendo mais. Falta comunhão, falta intimidade. Mas ele hoje me convida e te convida a uma vida de relacionamento, de mais intimidade com o Pai.
Volte às suas orações do seu a sós com Deus dentro da tua casa. Volte às orações pela madrugada. Volte à consagração. Volte à santificação, que Ele vai voltar a revelar, que Ele tem algo para te entregar, Ele tem segredo para te revelar. E tem quem Deus está até revelando, mas não se posiciona. Imagina se Deus revela para Eliseu e ele não toma posição de se levantar e comunicar ao rei de Israel. O rei não mandava a tropa? A emboscada não era cancelada? Às vezes Deus até revela, mas nós estamos cansados demais, ocupados demais, preocupados demais, correria demais para fazer alguma coisa. E aí depois que passa, às vezes a gente até fala, nossa, bem que eu sonhei. Nossa, bem que Deus falou, usou aquele pregador, aquele irmão, aquela irmã para falar. O Senhor hoje está nos inquietando. Quando Ele revelar, quando Ele mostrar, quando você sonhar, você sabe quando é um sonho espiritual, peça a Ele discernimento, já levanta no outro dia em consagração, Senhor teu Deus, já faz um propósito de oração dentro da tua casa, já chama os teus filhos e faz um culto doméstico, toma uma atitude, em nome de Jesus, porque Ele vai mandar o exército dEle, e antes do inimigo chegar, o exército do céu já chegou para te proteger, para te blindar e blindar os da tua casa e da tua família. Mas é interessante que se dentro de Dotã tem este homem de Deus representado por Eliseu, também tem um moço de Eliseu. Às vezes a gente fala que é Geazi, mas esse texto não fala se é Geazi. Um moço de Eliseu. E é interessante que o moço de Eliseu tem uma reação diferente da de Eliseu. Ele vai levantar bem cedo, quem sabe, né, espreguiçando, porque ele olha, ele vê a cidade cercada pelos sírios. Carros, cavalos, cavaleiros. E ele sentiu o quê? Medo. Qual que é o propósito do cerco? Intimidar, amedrontar, deixar sem saída. E conseguiu na vida dele. Porque ele sentiu medo, ele sentiu intimidade, ele se sentiu sem saída, a ponto dele falar, ai meu Senhor, o que faremos? Ou seja, não tem jeito, não temos saída. E às vezes nós mais nos parecemos o comportamento do moço de Eliseu do que do próprio Eliseu. Às vezes diante dos cercos, das dificuldades da nossa vida, das batalhas, nós desesperamos, nós intimidamos, nós nos vimos sem saída. Quem sabe nós mais estamos para quem acompanha o homem e a mulher de Deus do que sermos realmente homens e mulheres de Deus. Acompanhar um homem de Deus ou mulher de Deus é muito bom, porque a presença de Deus traz segurança. Se falta pão, o homem de Deus orava, e então o moço também desfrutava da bênção e do milagre. Se machado cai e afunda, a presença de Deus na vida de Eliseu fazia com que aquele machado flutuasse. Se menino morre, a presença de Deus na vida de Eliseu fazia com que aquele menino ressuscitasse. Se tem veneno na panela, o homem de Deus, com a presença de Deus na vida, faz com que o efeito do veneno perca toda a força. Então é bom estar perto do homem e da mulher de Deus, porque a presença de Deus traz segurança. Mas a mensagem do Senhor para a nossa vida é que não basta. Ele me chamou e te chamou para ser homem e mulher de Deus, que tem vida com Deus, que tem comunhão com Deus, que tem intimidade e experiência com Deus. Aleluia. Eliseu vivia pela fé, o moço dele por vista. Há uma diferença. Veja que Eliseu não vai perder a paz mesmo em meio à circunstância, mesmo problema, a mesma luta, a mesma guerra, mas Eliseu não vai perder a paz. O moço perdeu a paz, sabe por quê? Eliseu tem a paz de Deus no coração, e a paz de Jesus, quando está no nosso coração, excede todo entendimento. Mesmo em meio à prova, mesmo em meio à luta, perseguição, nós sentimos a alegria do Senhor, a alegria do Senhor nas nossas vidas. E então, quando Eliseu olha para aquele moço, ele vai fazer aqui nesse texto 3 orações. Você vai perceber que são 3 orações. E a primeira oração, dessa sequência de 3 orações, é a mais conhecida, a mais falada, a mais pregada, a mais cantada, né? Que ele vai dizer assim: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E Deus abriu.
E quando fala Deus abriu, está dizendo e Deus ouviu. E Deus respondeu a oração de Eliseu. E hoje eu venho aqui rogar ao Senhor que abra os nossos olhos. Quem sabe tem alguém aqui desesperado, sentindo cercado, sentindo sem saída. Eu rogo ao Espírito Santo que abra os olhos para que você veja que quem está contigo é mais numeroso, é mais poderoso, é maior do que o que está contra ti. Aleluia. Que o exército que está ao teu lado é o exército dos céus. Olhe e contemple. Se no primeiro cenário tem cavalos, tem carros, tem cavaleiros, tem exército sírio, dentro do segundo cenário, em volta de Eliseu, também tem cavalos, também tem exército, mas é exército do céu. Tem carro, mas é carro de fogo. Carro de fogo, carro de fogo cercando a cidade. É carro de fogo cercando a cidade. É muralha de fogo cercando a vida de Eliseu. Eu rogo, Senhor, que coloque essa muralha de fogo na minha vida, na tua vida, na vida da nossa família, que cerca as nossas vidas com muralha de fogo, para que o inimigo não venha atingir. Eu peço a Ele também que abra os olhos espirituais. Quem sabe tem acontecido coisa dentro da tua casa, dentro do teu lar. O inimigo, quem sabe, já está cirandando e você ainda não enxergou, porque os olhos humanos não conseguem contemplar. Mas eu rogo, Senhor, que abra olhos nessa noite, que as escamas vão caindo por terra em nome de Jesus. Abra olhos espirituais e comece a contemplar tudo que o Senhor precisa que você contemple na tua vida. Comece a enxergar aquilo que você não enxergava. E laço de pedofilia será cancelado em nome de Jesus. E adultério será anulado em nome de Jesus e repreendido. E laço de morte será cercado, se posicionar da forma que Ele quer. Dentro da cidade de Dotã tem Eliseu, tem o moço de Eliseu. E Deus abriu os olhos. A partir do momento que o moço de Eliseu tem os olhos abertos, eu tenho certeza que a paz entrou no coração, que o medo foi embora, porque ele sabia que quem estava do lado dele era o Senhor dos exércitos. Veio o pessoal, veio o comandante, veio o exército encontrar com Eliseu. Só que quando eles chegam para falar com Eliseu, Eliseu vai fazer a segunda oração dessa sequência de 3 orações. E a segunda oração é até o contrário da primeira, observe. Ele vai dizer assim: Senhor, fere essa gente de cegueira. Ou seja, tira a visão. Qual que é a primeira oração? Para o moço: Senhor, abre os olhos do moço para que o moço veja. E agora para os inimigos que queriam lhe fazer o mal, que estavam perseguindo, que veio para prendê-lo, qual foi a oração? Senhor, segue. Fira de cegueira. Ensina nós a orar. Para o crente, para o moço que não estava conseguindo enxergar o exército do Senhor ao seu lado, que só via o problema, a dificuldade, ele está dizendo: Senhor, abre os olhos para que ele veja. Agora para o inimigo que está perseguindo, que quer matar, que quer prender, que quer fazer o mal, ele está dizendo: Senhor, segue para que não veja. Quem sabe você está sendo perseguido, aonde você trabalha, aonde você convive. Aí está a oração: Senhor, segue eles para que eles não vejam. O Senhor pode te tornar invisível se preciso for, para te defender e para te guardar. E agora ele vai orar e Deus vai ouvir. Vai ter resposta da oração. Que o Senhor venha cegar os inimigos lá onde nossos filhos estudam. Que quem sabe quer fazer o mal na vida de filho, de jovem, de adolescente. Influência maligna. Que o Senhor vai colocando a muralha de fogo dele em volta dos nossos filhos, da nossa casa. Que torna os nossos filhos invisíveis se preciso for. Para que não sejam tocados pelo mal. E aí eu te chamo, te convido a olhar o terceiro cenário. Entre a cidade de Dotã e a cidade de Samaria. Eliseu está na cidade de Dotã. E eles falam com Eliseu, mas não reconhecem Eliseu. E Eliseu vai dizer: vem cá, eu vou guiar vocês. Não é esse o caminho não, vou guiar para o caminho e para o homem que vocês querem ir. E vai guiando eles de Dotã até Samaria. Samaria é a capital, é onde está toda a organização governamental, onde está o rei, onde está o exército, onde está tudo. E eles vão caminhando.
Há uma contradição de distância, né? Eu já li de um jeito e do outro, em torno de 20 quilômetros, outros falam que até mais. Não importa. Mas nessa distância que eles estão andando e caminhando, você vai ver que eles vão andar sem saber para onde está indo, sem entender quem é que está guiando. E só Deus faz uma coisa dessa. É um exército, não é um homem só. É um exército que está sendo confundido pelo Senhor Deus. Porque o nosso Deus, Ele confunde o inimigo da nossa alma. Esse caminho, esse cenário entre Dotã e Samaria é o cenário onde Deus vai confundir o inimigo da nossa alma. E quando o inimigo pensa, não canta mais, você levanta e adora. Quando pensa, agora vai murmurar e reclamar, você levanta em adoração. Quando pensa, não vai orar mais e está frustrado, você ora, rende e faz oração de entrega ao Senhor como nunca tinha feito. Quando pensa, não prega mais, agora eu consegui frustrar, você continua pregando a palavra do Senhor com ousadia e autoridade. Quando fala, não canta mais, você continua cantando. Não lidera mais, você continua liderando. Quando ele pensa, está fraco, aí é que você está forte. É Deus confundindo o inimigo da nossa alma. Oh, aleluia, glória a Deus. Entre Dotã e Samaria, o inimigo está sendo confundido. Estão embaraçados porque Deus entrou na batalha. Você já viu o nosso Deus entrar na batalha e perder a guerra? Ele nunca perde uma batalha, Ele nunca perde uma guerra. Nós só precisamos de garantir que Ele está na nossa batalha, que Ele está na nossa guerra, que Ele está ao nosso favor. Vão caminhando e vão chegar dentro da cidade de Samaria, o quarto cenário. Quando chega dentro da cidade de Samaria, vem a terceira oração. Sequência então de 3 orações. Qual que é a primeira oração? Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Segunda oração, Senhor, fira essa gente de cegueira. Ou seja, fecha os olhos deles para que eles não vejam. Terceira oração, ele vai de novo dizer, Senhor, abre os olhos para que eles vejam onde eles estão. Ele está orando para o exército sírio. Os olhos deles não foi fechado, o entendimento não foi cegado, o discernimento não foi tirado. Agora quando chega dentro de Samaria, ele fala, Senhor, agora o Senhor devolve a visão deles. E o Senhor devolveu. Você pode imaginar o susto que esse exército tomou? Quando eles abrem os olhos e conseguem entender que estão dentro da capital de Israel, Samaria, na frente do rei, que o exército está todo na organização do exército ali. Imagina como eles devem ter assustado. Eles que gostavam de amar emboscada, agora estão dentro de Samaria, acurralados. Eles que gostavam de um cerco, agora estão dentro de Samaria, cercado, sem ser necessário erguer uma espada, sem ser necessário erguer uma lança, porque o nosso Deus não precisa de nada disso para vencer a batalha. Quando chega lá, me chama a atenção quando o rei vem correndo em direção de Eliseu, fala, meu pai, eu devo matá-los, outras versões, eu devo feri-los. Ele está pedindo conselho para o profeta, é isso mesmo. Porque rei tem em seu favor cavalos, carro, exército, terreno. Mas profeta, servo de Deus e serva de Deus, tem em seu favor o exército dos céus, carros de fogo, cavalos e carros de fogo celestial. O rei, ele pode até conseguir movimentar a terra, mas o homem e a mulher de Deus conseguem movimentar os céus em seu favor. O rei confia em carros e cavalo, mas o homem e a mulher de Deus faz menção do nome do Senhor. O rei tem estratégia terrena, mas homens e mulheres de Deus têm estratégias dos céus, dada por Deus. Aleluia! Então é o rei que tem que pedir conselho para o profeta. E o profeta olha para ele e fala assim, rei, se você tivesse usado a sua espada, a sua lança, ou seja, armas carnais, armas naturais, melhor dizendo, o senhor teria aprisionado essas pessoas da guerra? O senhor ia ferir? Geralmente não, né? Prisioneiro da guerra se tornava escravo. Então, Eliseu está dizendo em outras palavras, eu não usei espada, eu não usei lança, a minha arma foi espiritual. Qual foi a arma de Eliseu? Oração. Ele orou e Deus ouviu. O moço deixou de ter medo e viu o exército que estava ao lado dele. A arma dele foi discernimento, porque ele tinha
visão espiritual. Diz a Bíblia em Hebreus que Moisés via o invisível. Nós precisamos pedir ao Senhor, me ajude a enxergar o invisível. O que o olho humano não consegue contemplar, Deus pode te revelar. E então, ele usou a arma espiritual. Orou e Deus cegou. Orou e Deus tirou o entendimento do exército. Agora orou e Deus voltou o entendimento. Ele não usou espada nem lança, nem o sangue foi derramado. Talvez motivo de nós não vencermos algumas batalhas porque estamos usando armas erradas. A arma da nossa milícia é qual? Espiritual. Poderosa em Deus para quebrar barreira e aniquilar sofisma. E talvez estamos usando armas erradas, mas nessa noite fala ao Senhor: Senhor, eu deixo agora as minhas armas naturais, carnais, entrego ao Senhor e busco do Senhor armas espirituais para vencer as batalhas que parecem impossíveis na minha vida. E agora Eliseu fala: não vai matar não, traz pão, traz água para eles. Pensa, aqueles homens foram fazer o mal para Eliseu, agora ele está fazendo o quê? Pagando o mal com o bem. O que a Bíblia nos ensina. Ele agora está dizendo, está fazendo como Provérbios fala, né? Acho que 25, ali 20, 21, vai dizer assim: olha, se alguém te fazer mal, se o seu inimigo, se você vê ele com sede, dá-lhe de beber. Se vê ele com fome, dá-lhe de comer, porque assim montoarás brasas sobre a cabeça dele, do inimigo. Porque você imagina, eles pensando: gente, nós viemos para fazer o mal, nós viemos para prender, nós estávamos armando emboscada, nós fizemos cerca, agora ele está tratando nós com água e pão. Nunca mais eles esqueceriam aquela atitude. Tanto que Romanos 8 vai repetir esse versículo e falar para nós: se o teu inimigo está com fome dele de comer, se está com sede dele de beber. Não é o amigo, é quem? O inimigo, o que persegue, o que fala mal, o que aponta, o que julga. É esse. E aí ele vai dizer: traz pão, traz água. O rei obedeceu. E sabe o que eles fizeram? Um banquete. Lembra do Salmo 23? Prepara diante do meu inimigo o quê? Uma mesa. Mas não é a mesa da vingança, não é a mesa do ódio, não é a mesa da zombaria, é a mesa do perdão, é a mesa da reconciliação que está precisando ser erguida dentro de lares. A mesa da comunhão, a mesa da reconciliação, a mesa do perdão. Se ofendeu, chega hoje mesmo e peça perdão. Se foi ofendido, libera perdão em nome de Jesus. Reconcilie. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Deu água, deu pão e despediu eles. Pode ir embora, pode ir em paz. Eu penso que nunca mais nenhum daqueles soldados, generais, capitães do exército esqueceram daquilo. Que eles tentaram pegar um homem e foram cercados e colocados dentro da cidade de Samaria. Que eles podiam morrer todos. Poderiam o exército agora que estava ali, matá-los todos. Eles estavam presos, eles estavam dentro da cidade como prisioneiros, mas eles preferiram dar água porque eles estavam com sede, dar pão porque eles estavam com fome, fazer um banquete, preparar uma mesa, perdoar, retribuir o mal por bem. Era Deus mostrando para eles: o Deus de Israel, ele é poderoso, e quando ele quer, ele vence a batalha sem pegar em uma arma. O Deus de Israel, vocês não podem ir com ele. Se você arma emboscada, ele revela. Se você cerca a cidade, o cerco é furado. Se você chega até o homem de Deus, a muralha de fogo protege. Deus cega, Deus confunde. Deus que o povo de Israel servia, que é o nosso Deus, tem todo o poder. E além disso, por isso que Eliseu pediu para que os olhos deles fossem abertos, para que eles vissem que o Deus de Israel tem poder, e para que eles vissem que o Deus de Israel é misericordioso. O nosso Deus é misericordioso, e a misericórdia dele é a razão de nós não sermos consumidos. Fica de pé nesse instante, farei uma oração para encerrar esta palavra.
Eu não sei se o inimigo tem armado emboscada na vida de alguém aqui na oculta, porque ele trabalha na oculta, é na calada. Mas o nosso Deus, diante dele nada é encoberto, ele sabe todas as coisas. E ele quer de nós compromisso, mais oração, mais comunhão, mais intimidade, mais prioridade. E às vezes nós estamos num momento de muito movimento e pouco avivamento, muita ocupação e pouca oração, diz o Senhor. Muito pecado e pouca confissão e pouco arrependimento. Muita iniciativa para o social e pouca iniciativa para o espiritual. Volte às vigílias, volte às orações, volte os dias com Deus. Estamos priorizando a nossa vida material, profissional, e não estamos priorizando a presença de Deus na nossa casa, nas nossas vidas. Mas hoje o Senhor nos chama para um momento de reflexão, para um momento de arrependimento, para um momento de conserto. E a partir do momento onde tem um coração disposto a obedecer, disposto a render a Ele, Ele vai entrando na batalha, Ele vai entrando na tua guerra. Comece a clamar a Ele agora. E eu intercedo pela tua vida nessa noite. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe onde o inimigo está rondando, Pai, para achar uma brecha. O Senhor sabe onde o inimigo tem rondado para atacar, para ferir, para machucar. Mas o Senhor é poderoso. E eu te rogo, revela a essa mãe, revela a este pai, revela a este irmão, revela a este jovem, aonde está a emboscada, aonde está o trama. Quem sabe este trama já tem sido apresentado a alguém neste lugar. Quem sabe a proposta já chegou, quem sabe a sedução já chegou. Mas eu te rogo agora, Deus, traga discernimento espiritual, visão espiritual. Comece a enxergar o sobrenatural, comece a enxergar o que o teu olho humano não enxerga. Tenha estrutura, porque Deus vai começar a revelar. Ai, eu oro a Ele que te dê estrutura, porque tem coisa que assusta, mas não te assusta. Permanece firme. Ele está revelando porque quer cortar um laço de pedofilia, laço de suicídio, laço de depressão, laço de traição será cortado. Deus revela o que o inimigo quer esconder. Deus revela o que o inimigo quer ocultar. Ah, Espírito Santo, onde está essa família que tem sentido cercada? Não sabe mais o que fazer. Está sem saída. Sem saída, já pensou de todo jeito. Já passou noite sem dormir pensando o que fazer. Já rascunhou, já escreveu, já fez planilha e não sabe como agir, não sabe como fazer. Meu Deus, o Senhor é o mesmo Deus de Israel, o Deus de Eliseu. Vai pôr nesse cerco por terra agora. Abra os olhos desse homem e dessa mulher para ver. Há um exército de fogo, blindando, o exército de fogo cercando. Clama agora por esse exército de fogo. Clame agora por essa muralha de fogo na tua casa, cercando esse adolescente, cercando a vida dos teus filhos. Não vai ser atingido em nome de Jesus. Mas tem que clamar, tem que interceder, tem que vigiar. Faça culto doméstico, canta, leia a palavra, ouve dentro do teu lar. Diz o Senhor dos Exércitos. Ah, Espírito Santo de Deus, vai cercando vida, vai como cerco por terra, vai confundindo o inimigo da nossa alma, vai tornando os nossos filhos invisíveis, vai tornando a nossa vida invisível, que a má influência não chega, que o mal não venha atingir. Guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos, cega os inimigos, confunde os inimigos da nossa alma. E eu ainda te rogo, Senhor, venha, Senhor, ajudando, Senhor, este lar, essa família, a estabelecer, Senhor, essa mesa,
essa mesa da reconciliação. Prepara diante de mim uma mesa farta, Pai, onde tem pão, onde tem água, onde tem palavra dos céus. Que haja reconciliação, que haja pedido de perdão, que haja, meu Pai querido, perdão, em nome de Jesus. Que toda mesa da fofoca, toda mesa da maledicência, toda mesa da perturbação, toda mesa da vingança cai por terra agora. Que seja estabelecida a mesa da reconciliação, da comunhão na nossa casa, na nossa família e na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor vai entrar em lá. Emboscadas e laços serão cancelados. Se você sentiu que Deus falou com você, amanhã já levanta em jejum. Vai quebrando o laço, Senhor. Vai tirando a emboscada, Jesus. Vai à nossa frente, meu Deus. Vai repreendendo o mal. Já começa um propósito de oração, de jejum na presença do Senhor. E o laço será cancelado. Quem sabe você está falando, parece que eu estou sentindo alguma coisa. Quem sabe é Deus te revelando. E hoje Ele está aqui te sacudindo. Então levanta e toma posição. Que o exército dele vai na tua frente, se assim você quiser. Cercos cairão por terra, mediante o poder da oração. Não desespera, aquieta o coração. Aquieta a tua alma. Maior, mais numeroso, mais poderoso é o que está conosco do que o que está no mundo. Ele vai confundir o inimigo da alma. Ora, Senhor, cega os inimigos para que ele não nos veja. Cega os inimigos para que eles não vejam meus filhos. Cega, meu Pai. E laço de pedofilia será cancelado. E depressão cairá por terra. Talvez está rondando e você não estava percebendo. Deus vai mostrar para orar e o mal ser cancelado. E por fim, estenda-lhe a mesa da reconciliação. Pague o mal com o bem e o Senhor te agraciará, te abençoará, porque só a graça dele pode fazer. Amém? Quero agradecer as irmãs que nos convidaram mais uma vez, pastor que nos confiou a palavra. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.